Vamos já iniciar aqui mais um estudo do nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E até poderíamos dizer que vamos começar o livro propriamente dito, né, já que a partir do primeiro capítulo, mas na verdade, como nós já vimos, a introdução é de grande importância para todos nós, para entendermos ali uma série de aspectos, objetivos, embasamentos, né, tudo isso para fundamentar os estudos que nós vamos desenvolver a partir desse capítulo, onde traz o conteúdo do Evangelho propriamente dito, mas de forma alguma desprezando aquilo que nós já vimos na parte introdutória. Esse nosso primeiro capítulo não vim destruir a lei, né? Não vim destruir a lei. E aqui nós vamos, na primeira parte, as 3 revelações. Já aproveito e faço até uma propaganda de um livro muito bom, que eu tive a oportunidade de ler há alguns anos, chamado exatamente As 3 Revelações, publicado pela editora Celde. O autor é o José Carlos Leal. Enquanto aqui Kardec fez um estudo com algumas poucas linhas, falando um pouquinho sobre as revelações de Moisés, sobre as revelações de Jesus e a terceira revelação, né, que no caso veio através do ensino dos Espíritos, nesse livro ele aprofunda, né, de uma forma bastante interessante cada um desses pontos, né. Para vocês aí, né, de Portugal, fica acho que meio difícil o acesso, mas tendo oportunidade vale a pena vocês também acessar, lerem, né, porque traz para nós um conteúdo muito bom, tá? Faz assim, uma abordagem do Antigo Testamento, toda aquela passagem de Moisés e outros profetas também e tudo, né? E depois a forma como Jesus abordou e finalmente a manifestação dos Espíritos, trazendo ali um monte de informações novas para nós. Muito bem, Kardec já separa para nós, como ele sempre vai fazer a partir de agora, né, em cada um dos capítulos do Evangelho, separa uma passagem ou algumas passagens do Evangelho que tratam de determinado tema, e a partir dali ele traz as suas considerações. E aqui no Evangelho a gente viu que Kardec talvez tenha sido o livro que ele mais trabalhou em termos de interpretação, em termos de análise, né? Embora no livro dos médiuns também ele tenha feito ali um trabalho significativo, né? Mas nesse livro aqui ele traz muitas informações também a partir das suas análises. E depois a gente lembra, né, no final de cada capítulo nós temos ali as instruções dos Espíritos, lembrando que através das manifestações espontâneas, ou mesmo, né, através de alguma solicitação que Kardec tenha feito, os Espíritos trazem informações, trazem orientações e esclarecimentos sobre cada um dos capítulos, cada um dos temas que serão abordados, né? Então nós teremos aqui uma passagem do Evangelho para poder fazer a introdução do capítulo, do tema, depois a análise de Kardec e depois teremos as instruções dos Espíritos, trazendo ali uma psicografia envolvendo o tema do nosso interesse nesse capítulo. Bom dia, Sandra. Bom dia, Nando. Então aqui nós temos primeiro, né, ele separou para nós o livro de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, lembrando sempre que cada vez que nós lermos alguma passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos lendo a versão que Kardec utilizou quando da elaboração desse capítulo e também sofrendo o efeito da tradução. Então nós veremos ali, eu estou com uma outra, uma Bíblia aberta aqui, no site Bíblia Online, que tem a mesma passagem, né, os mesmos versículos, e nós veremos ali palavras que são trocadas, né, palavras que se substituem. Então, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, bom dia, Catarina. Então, Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo o que está na lei, até o último J e o último ponto. Nessa versão da Bíblia que eu li, só para a gente ter uma ideia, né, eles falam aqui até o último J e o último til, né, o til, que é um sinal gráfico,
que a gente já dá para ter uma ideia que na língua hebraica não existe o tio. Mas na Bíblia fala do tio, como se Jesus falasse desse sinal gráfico. Então aí já começamos a analisar nessa diferença que há nas interpretações. Mas isso para nós aqui, por enquanto, é irrelevante. Então, nessa passagem do Evangelho, quando se fala sobre cumprimento da lei, orientação trazida por Jesus, nós primeiro temos que nos perguntar exatamente que leis são essas. Esse é um ponto fundamental. Então, quando nós temos ali 3 revelações que nós consideramos de grande relevância para nós, pelo menos para nós aqui do mundo ocidental, porque naturalmente a gente sempre lembra que os espíritos se manifestam o tempo todo, em várias culturas, né, durante muito tempo, como nós lemos lá no livro Depois da Morte, quando o Leon Denis faz uma introdução sobre as religiões do passado, e todas elas traziam ali pequenos pontos de revelações, informações que chegavam para nós, para que mudássemos o nosso pensamento a partir da divulgação daquela mensagem. Então não era simplesmente algo que interferisse simplesmente num hábito que nós temos. Ele tinha um objetivo, essas revelações, de modificar de fato a direção de uma sociedade, a direção de uma civilização. Então nós estudamos aqui as 3 grandes revelações que vieram de uma forma bastante organizada, diga-se de passagem, porque enquanto em outras culturas elas vinham de uma forma disseminada, de época em época, sempre trazia alguma orientação, sempre trazia algum exemplo, algum modelo, né? Nós tivemos essas 3 grandes bases para seguirmos. Nós começamos aqui a partir da revelação de Moisés, que nós vemos como revelação. Aliás, nós vamos entender um pouco mais sobre isso estudando o livro A Gênese, quando Kardec fala sobre o caráter de uma revelação. Deixa eu pegar rapidinho aqui para a gente fazer uma introdução. Não vamos nos aprofundar muito, porque logo nós vamos fazer um estudo desse livro, então vale para nós aqui, por enquanto, apenas a título de curiosidade. Deixa eu pegar aqui qual o caráter de uma revelação, porque conforme nós pensamos assim, o que significa exatamente uma revelação? Como é que nós podemos considerar que aquilo que chegou do plano espiritual é algo que realmente parte do mundo espiritual para influenciar a vida das pessoas e não simplesmente mais alguma informação, mais alguma ideia dogmática de alguma outra religião, de alguma doutrina que veio a simplesmente querer determinar o seu ponto de vista. Então vamos pegar aqui rapidamente, aqui no item 2 do livro A Gênese, no primeiro capítulo, Fundamentos da Revelação Espírita. Por isso que nós vamos apenas fazer uma pequena abordagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, porque depois na Gênese nós teremos ali um capítulo, né, bastante volumoso para falarmos um pouquinho sobre esse tema. Então temos aqui, no primeiro capítulo, Fundamentos da Revelação Espírita. No item 2, Kardec aborda, né, diretamente essa ideia da revelação. Como é que nós podemos dizer que foi uma revelação? Porque hoje nós ouvimos isso com muita facilidade, quando nós temos representantes de várias religiões dizendo assim que Deus me revelou alguma coisa, né? Ou então assim, um anjo veio e me revelou alguma coisa. Como é que nós podemos determinar exatamente que essa informação veio do mundo espiritual, que é uma das verdades que sustentam, né, a lei universal, essa lei divina, essa lei natural que rege nossas vidas, ou é simplesmente um ponto de vista, uma questão de crença pessoal? Como é que nós podemos dizer, por exemplo, que o Espiritismo é de fato uma terceira revelação? Porque para nós podemos considerar isso com naturalidade, sendo uma revelação pela forma como nós começamos a compreender o mundo espiritual, mas por que essa revelação que nós tivemos não é uma revelação que vai interferir na vida de outras pessoas? Por que as outras religiões não passam a acreditar naquilo que nós acreditamos? Porque elas não querem? Porque elas não estão preparadas? Ou porque essa informação que veio do mundo espiritual é uma interpretação equivocada da nossa parte? Como é que nós podemos determinar, então, que o Espiritismo é uma dessas revelações daquilo que veio do mundo espiritual para poder mudar a direção das nossas vidas?
Então, por isso, nós temos que separar aquilo que eu chamo de revelação por uma questão de fé e aquilo que eu chamo de revelação porque, de fato, veio do mundo espiritual para trazer para nós essa mudança. Kardec coloca aqui, então, capítulo 1, item número 2 do livro A Gênese. Ele diz assim: vamos definir inicialmente o sentido da palavra revelação. Revelar, cuja raiz é velum, véu, significa literalmente levantar o véu e figuradamente descobrir, tornar conhecida alguma coisa secreta ou desconhecida. Essa palavra é normalmente empregada em relação a qualquer coisa ignorada que é divulgada, a qualquer ideia nova que nos põe a par do que não sabíamos. Desse ponto de vista, todas as ciências que nos permitem conhecer as leis da natureza são revelações, podendo-se assim dizer que há para nós uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos. A geologia, a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier, entre outros, foram reveladores. Aliás, esse trecho aqui, que fala sobre revelação, ele é narrado por Aracy Barabanian, né, que é uma atriz brasileira, naquele DVD lançado pela Federação Espírita Brasileira, chamado Espiritismo de Kardec aos Dias Atuais. Né, então, assim, ela narra, né, com aquela música de fundo, trazendo para nós um ar de grande seriedade, de grande responsabilidade, e ela faz uma leitura exatamente, né, desse trecho que nós estamos lendo agora. E continua. O caráter essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato, e, consequentemente, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos não é revelação. Se ela for atribuída a Deus, não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele. É preciso considerá-la como resultado de uma concepção humana. Qual o papel do professor diante de seus alunos, senão o de um revelador? O professor ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem, cada um, a sua cota de observações, da qual se aproveitam os que vêm depois deles. O ensino é, portanto, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feita por homens que as conhecem a outros que as ignoram, e que sem isso as teriam ignorado sempre. O professor, porém, ensina apenas o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Traz a luz que pouco a pouco se propaga. Que seria da humanidade sem a revelação dos gênios, que aparecem de tempos em tempos? Mas quem são esses gênios? Por que são gênios? De onde eles vêm? O que é feito deles? Observemos que, na sua maioria, trazem ao nascer faculdades transcendentes e conhecimentos inatos, que desenvolvem com pouco esforço. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Portanto, onde adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Pode-se dizer, como os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Nesse caso, não teriam mais mérito que um legume, maior e mais saboroso do que o outro. Pode-se dizer, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens. Que a do comum dos homens? Essa suposição é igualmente ilógica, uma vez que acusaria Deus de parcialidade. A única solução racional desse problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das existências.
O gênio é um espírito que viveu mais tempo e que, por conseguinte, adquiriu maiores conhecimentos e progrediu mais do que os que estão menos adiantados. Encarnando, traz o que sabe e, como sabe muito mais do que os outros, sem ter necessidade de aprender, é chamado de gênio. Mas seu saber é o trunfo de um trabalho anterior e não o resultado de um privilégio. Antes de nascer, portanto, era um espírito adiantado. Ele reencarna, seja para fazer com que os outros aproveitem o que sabe, seja para avançar mais conhecimento. Então, a partir daqui, a gente não precisa nem terminar de fazer a leitura de todas essas informações que tem aqui, mas se resume naquilo que nós conversamos exatamente. O item número 7 diz assim: no sentido específico da fé religiosa, diz-se revelação, mais particularmente, das coisas espirituais que o homem não pode saber por ele mesmo, que não pode descobrir por intermédio de seus sentidos e cujo conhecimento é dado por Deus ou pelos seus mensageiros, através da palavra direta ou pela inspiração. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados, missionários, tendo a missão de transmiti-la aos homens. Considerada sob esse ponto de vista, a revelação pressupõe a passividade absoluta, aceita-se sem verificação, sem exame e sem discussão. Todas as religiões tiveram seus reveladores que, embora estivessem longe de conhecer toda a verdade, tinham sua razão de ser providencial, porque estavam adequados ao tempo e ao meio em que viviam, às peculiaridades dos povos aos quais falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, eles não deixaram de comover os espíritos e por isso mesmo de semear as sementes do progresso, que mais tarde deviam se desenvolver ou que se desenvolverão um dia à luz brilhante do cristianismo. É, pois, injusto que eles sejam amaldiçoados em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre o mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, assim que a razão houver triunfado sobre os preconceitos. Infelizmente, as religiões têm sido, em todos os tempos, instrumentos de dominação. O papel de profeta suscitou as ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio desse nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, de sua cobiça ou de sua preguiça, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde ficar livre desses parasitas. A esse respeito, pedimos uma séria atenção ao capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Há revelações diretas de Deus aos homens? Essa é uma questão que não ousaríamos responder, nem afirmativa, nem negativamente de uma forma absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém nada nos dá certeza dele. Do que não se pode duvidar, é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição se incumbem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e ao grau de seu saber pessoal, podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram, ou recebê-las de espíritos mais elevados, até mesmo dos mensageiros diretos de Deus. Esses, falando em nome de Deus, foram às vezes confundidos com o próprio Deus. As comunicações desse gênero nada têm de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e o modo pelo qual se estabelecem as relações entre encarnados e desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios,
pela inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, como se vê em muitos exemplos da Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Assim sendo, é rigorosamente exato dizer que a maior parte dos reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes, de onde não se conclui que todos os médiuns sejam reveladores, ou ainda menos os intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Depois aqui Kardec faz uma passagem, né, sobre esses mensageiros, né, falando aqui, por exemplo, de Moisés, como a gente vai falar sobre ele agora, diz assim, né, só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la, mas sabe-se atualmente que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sob falsas aparências, o que levou João a dizer, não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. Isso na primeira epístola de João, lá no capítulo 4, versículo 1. Pode então haver revelações sérias e verdadeiras, como existem as apócrifas e as mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é da eterna verdade. Toda revelação, eivada de erros ou suspeita de modificações, não pode emanar de Deus. É assim que a lei do Decálogo, né, que são os 10 mandamentos, tem todas as características de sua origem, enquanto que outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Com o abrandamento dos costumes do povo, essas leis caíram em desuso por si mesmas, ao passo que o Decálogo ficou sempre em pé, como farol da humanidade. O Cristo fez do Decálogo a base de seu edifício, abolindo as outras leis. Se essas fossem obra de Deus, seriam conservadas intactas. Cristo e Moisés são os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e nisso está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tamanho poder. Deixa eu ver aqui rapidamente. Uma importante revelação acontece na época atual. É a que mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Esse conhecimento, sem dúvida, não é novo, mas ficou até os nossos dias, de certo modo, em estado de letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações o ocultara sob a superstição. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-lo de seus acessórios ridículos, compreender o seu alcance e dele fazer surgir a luz que devia clarear a estrada do futuro. Aqui depois ele continua falando sobre o Espiritismo, sobre a revelação espírita e as características dela, que aí depois a gente vai dedicar um tempo especial para falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que eu queria trazer aqui do livro A Gênese, a gente acabou até entrando um pouquinho aqui, adiantando um pouquinho o nosso assunto, era exatamente assim, como é que nós podemos ver isso como revelação? Porque a princípio, bom dia pessoal que chegou, a princípio, toda revelação é aquilo que vem de Deus. Mas a forma como nós entendemos as mensagens que chegam de Deus, partindo do princípio de que é dessa forma que todas as religiões compreendem, através daqueles homens que são os mais sábios, daqueles homens que se colocam na condição de reveladores, na condição de líderes de religiões, portanto são eles os responsáveis, são eles os porta-vozes do mundo espiritual. Então, eles trazem essa interpretação. Só que o detalhe, a gente abre um parêntese para falar um pouquinho sobre aquilo que nós estudamos no Livro dos Médiuns, quando se fala sobre psicografia e psicofonia. Na psicografia, por exemplo, principalmente aquela que é semimecânica. Vocês se lembram que quando nós estudamos,
na psicografia, nós temos aquela mecânica em que os espíritos atuam direto no braço do médium e, portanto, o médium praticamente não fica sabendo do que se trata. Nós temos aquele que é o semimecânico, quando o espírito traz a mensagem e o médium tem conhecimento e, de vez em quando, pode acontecer de ele interferir na mensagem, utilizando, por exemplo, a sua própria linguagem para transcrever aquilo que os espíritos trazem através do pensamento. Ou mesmo, no caso de uma interferência mais direta, aqueles médiums que são inspirados, em que eles percebem o pensamento dos espíritos, né, dentro de suas mentes, misturado nas suas mentes, com seus pensamentos, e aí então ele começa a escrever aquilo que ele ouve. Só que aí nós temos aquele detalhe que nós conversamos, de acordo com o conhecimento que o médium tem, de acordo com o tipo de cultura que ele vive, né, a influência que ele sofreu dessa cultura, ele pode algumas vezes, isso é o que se espera pelo menos, trazer a mensagem de uma forma precisa, da forma como ela veio do mundo espiritual, ou ele pode simplesmente interpretar aquilo que veio. E dependendo dessa interpretação, ele vai acabar modificando completamente. Então, na verdade, o que Kardec quis dizer com isso, a respeito dessas revelações, é que somente com o tempo nós seremos capazes de fazer um julgamento sobre essa verdade. Porque hoje aqui nós não temos ainda, tanto não temos, que nós temos disseminado pelo mundo, né, disseminadas pelo mundo, tantas e tantas religiões, cada uma querendo ser dona de uma verdade. Mas nós pensamos, mas quais são exatamente essas mesmas leis? Quais são essas leis do mundo espiritual, essas leis naturais, essas leis de Deus de fato, se cada religião faz a sua própria interpretação? E aí então a gente volta um pouquinho naquele estudo que nós fizemos sobre as religiões através de Leon Denis, quando ele fala exatamente isso. Basta nós pegarmos a essência de cada religião. Principalmente, como Kardec lembrou, primeiro, a existência de Deus, que é um ponto fundamental, e depois falar sobre a imortalidade da alma. Essas são duas verdades que todas as religiões trazem. Observem isso. Porque nós temos duas linhas de pensamento no mundo, como a gente já conversou. Ou a linha materialista, em que vale apenas aquilo que existe no mundo material, sendo a própria vida que nós temos uma consequência daquilo que o corpo físico oferece em termos de reações. E depois nós temos as espiritualistas, que é exatamente ali a grande maioria das religiões que nós temos hoje. Então essas espiritualistas pensam em dois pontos. Somos imortais. Não importa o que nós vamos fazer no mundo espiritual, não importa para onde nós vamos, não importa para quanto tempo nós vamos ficar, o que importa é que nós somos imortais. Isso é um ponto definitivo para todas. E que Deus existe. A partir desses dois grandes pilares, nós começamos então a construir ou trazer, ou vamos dizer assim, descobrindo novas leis, ou pelo menos leis que derivam dessas duas principais e que se tornam realmente verdades absolutas. Só que ainda assim com muita dificuldade que nós temos para essa compreensão, porque cada religião, pelo fato de ter a sua cultura, ainda acaba negando aquilo que nós entendemos como sendo uma religião. Basta a gente ver, Jesus foi um grande revelador? Foi um grande revelador. Mas e Maomé também foi um grande revelador? E Maomé acaba entrando num caso muito parecido, Maomé, fundador da religião islâmica, tem uma situação muito parecida com o próprio Moisés. Porque junto com aquelas informações, ou junto com aquelas leis, que nós podemos considerar como sendo de fato revelações, nós temos misturado a ela também leis que regem o comportamento das pessoas. Portanto, são leis sociais, são leis humanas. Mas como é que nós vamos diferenciar uma coisa da outra? É mais ou menos aquilo que nós vemos nos garimpos, quando os garimpeiros procuram extrair o ouro, né, da pedra, da sujeira. Então aquelas pequenas pedrinhas de ouro, misturadas com barro, misturadas com sujeira, precisa de um processo para poder limpar aquilo tudo e descobrir realmente o ouro que se encontra. Os diamantes, que são também garimpados naqueles riachos misturados com pedras, há necessidade de um olho treinado para isso, né, de um cuidado especial para poder extrair a pedra preciosa daquilo que é o cascalho. Então nós vemos assim que as leis da mesma forma. Então estudamos inicialmente essa parte de Moisés,
né, que vem ali, né, tem ali a tradição hebraica, depois veio a tradição judaica e, consequentemente, a tradição cristã, que é essa parte que interessa a nós, mas nós podemos pegar essa mesma situação que Moisés viveu, levando também para a religião islâmica, percebendo que essas verdades vão sendo disseminadas com linguagens próprias para cada cultura, mas trazendo a mesma essência. Então vamos iniciar para nós aqui por Moisés. Eu gostaria de ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, né, ou de ter tido tempo de selecionar para vocês algumas passagens do Alcorão, para poder mostrar exatamente aquilo que o Antigo Testamento traz como informações, como bases dessa revelação, dessa lei natural, ou dessa lei universal, como também do próprio Alcorão, trazendo informações de leis que se assemelham a elas, a essas outras leis naturais que nós conversamos, ou que fazem parte dessas mesmas leis, mas com uma linguagem apropriada. Então vamos aqui iniciar o nosso estudo por aquilo que Moisés trouxe para nós. Então está aqui, item número 2. Há duas partes distintas na lei mosaica, né? A lei mosaica, referindo-se então a Moisés. Durante muito tempo eu ficava pensando que a gente aprende que mosaico são aquelas brincadeiras, né? Aqueles quadros com pedaços misturados, fazendo aquele quebra-cabeças e tudo mais, aquelas figuras. E aí eu falava assim, mas um Deus mosaico, uma lei mosaica, o que o mosaico tem a ver com Deus? Aí depois de muito tempo que eu fui entender que se falava de Moisés, né? Nada como o bom e velho estudo para poder revelar as informações para nós. Então aqui há duas partes distintas na lei mosaica. A de Deus, promulgada sobre o monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Então já temos aqui, aquilo que é invariável faz parte de uma lei divina. Uma informação básica, ou uma dessas leis básicas que nós podemos compreender com mais clareza, é quando nós falamos, por exemplo, sobre a questão do assassinato, da morte de outra pessoa. Desde os tempos mais antigos, independente dessa lei ou dessa proibição por essas leis naturais, o homem já via que isso era errado, então ele foi naturalmente abolindo isso da sociedade como sendo uma prática natural. Tanto que é hoje, quando existe uma morte, um assassinato, nós vemos ali como sendo um crime. E onde existe, por exemplo, pena de morte, que é sustentada por uma legislação, nós vemos que essa legislação também foi mudando com o passar do tempo. E hoje, cada vez menos, nós temos ali locais no nosso planeta onde a pena de morte é vista com naturalidade. E mesmo onde é vista com naturalidade, nós temos ali uma parcela da sociedade que protesta contra ela. Basta a gente ver as reportagens que mostram, por exemplo, nos Estados Unidos, o caso de uma pena de morte, de um criminoso e tudo mais. Dentro dos presídios, todos os preparativos estão sendo organizados para que seja cumprida aquela lei. Mas fora do presídio, nós temos ali um tanto de pessoas que protestam, que usam palavras de ordem, que usam cartazes, que tentam defender o direito da vida daquele criminoso, mesmo que ele tenha cometido o crime. E não apenas de uma questão de uma visão religiosa, mas é uma própria consciência da sociedade que vai percebendo que o assassinato não faz parte de uma lei natural. Porque se nós temos ali a ideia de que existe algo que te permite o nascimento, é esse algo que deve simplesmente determinar quando vai acabar o momento da vida, e não os homens que vão decidir de acordo com os seus interesses. Então a morte faz parte de uma lei natural. Desde aquela época, quando ela foi regulamentada, vamos dizer assim, através de Moisés aqui para o mundo ocidental, ali do Oriente Médio para o mundo ocidental, né, nós temos então que até hoje dura. E cada vez mais nós vamos então lapidando, nós vamos então direcionando esse nosso pensamento para abolir esse tipo de prática. O aborto é a mesma coisa, embora nós tenhamos ainda algumas práticas, nós tenhamos ainda alguns defensores do aborto. Então tudo isso faz parte de uma lei natural. Ótimo. No caso de Moisés, por exemplo, ele falava sobre o cuidado que um senhor deve ter com seus escravos.
Lá no Deuteronômio ele fala sobre isso, que a mulher deve ser submissa ao seu marido, que o homem deve ter cuidado com seus escravos. Aí nós pensamos assim, tá, Moisés autorizava então, autorizava não, através daquela lei, Deus autorizava o homem a ter escravos, mas dizia que ele deveria tratar bem os escravos. Como é que hoje nós vemos a escravidão? Como uma das práticas mais abomináveis do ser humano. O homem escravizando o próprio homem. Vemos então que isso não é uma lei natural. Se fosse, nós estaríamos aqui até hoje convivendo com escravos. E onde existe escravidão no nosso planeta, em alguns países, em algumas regiões do planeta, nós temos ali também aqueles que são pegos nessa prática, são vistos como criminosos. Então Moisés falou muito sobre casamento, sobre relação patrimonial, sobre os cuidados entre as pessoas, o respeito que as pessoas devem ter e tudo mais. Então aquilo que é natural, naturalmente vai se distinguindo, porque o próprio tempo vai cuidando de selecionar aquilo que é eterno e aquilo que é temporário. Assim como a mesma coisa, como eu acabei de falar para vocês, de Moisés, se nós formos para Maomé, ou Mohammed, para quem prefere, estudando o Alcorão, nós teremos também ali mais ou menos igual aquelas pedras com os diamantes, tudo misturado. E naturalmente o tempo vai selecionar aquilo que é eterno, como diz a frase popular, né, os diamantes são eternos, e o rochedo, que vai se desgastando com o passar do tempo, as pedras que vão se desgastando. Então é a mesma coisa. Quando nós temos essa interpretação equivocada da Jihad, por exemplo, que é essa guerra santa, que aquela facção ortodoxa do islamismo acaba impondo, né, trazendo guerras, como nós vemos hoje, né, parte do nosso planeta ali, uma região do nosso planeta ali em guerra também. Então, todos esses atentados, o terrorismo, isso na verdade é fruto de uma interpretação equivocada, imaginando que uma lei humana, quando Moisés orientou aos muçulmanos, aos novos seguidores, que eles tinham direito de se defender contra os agressores, contra aqueles que eram infiéis, que não acreditavam na sua crença, de repente inverteram esses valores e eles entenderam que Alá, nesse caso Deus, autoriza que eles ataquem os infiéis, e não que se defendam dos infiéis. Então nós vemos ali que é uma lei humana, independente de qual época for, e não só uma lei humana, como foi mal interpretada. E é daí então que nós vemos hoje os tantos e tantos equívocos. Como já aconteceu no cristianismo no passado, quando nós tínhamos a Inquisição. Imaginavam que Deus tinha autorizado o homem a purificar a alma de um pecador, através do sacrifício, através da imolação, através da própria incineração. Práticas humanas que foram interpretadas como práticas divinas. Mas basta o tempo para passar para a gente entender exatamente aquilo que é o que não é. Nesse caso dessas mortes autorizadas por Deus, nós vemos o equívoco, porque lá no passado Moisés já tinha dito numa das suas leis, não matarás. Se está dizendo não matarás, não é não matarás de dia, ou não matarás de noite, não matarás o rico, ou não matarás o pobre, é simplesmente não matarás. E essas leis humanas, que muitas vezes impunham essas penas, ou esses conflitos, esses combates, iam exatamente contra essa lei natural. E aí nós vemos que naturalmente ela vai sendo selecionada. Então vamos lá. Uma civil e disciplinar, e a outra então uma lei imutável, né? uma lei natural. Então aqui, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, vamos aqui à leitura dela então. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima do céu e do que há embaixo da terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto. Segunda, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarto, honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. Sétimo,
não furtarás. 8º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9º, não desejarás a mulher do próximo. 10, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Vimos aqui então que embora tragam para nós essas leis pontos importantes e fundamentais que regulamentam a vida de qualquer espírito, em qualquer época, em qualquer lugar, nós temos naturalmente ali um toque de cultura também, porque falava especificamente a essência das leis, nós podemos colocá-las como eterna. Mas nós vemos que a forma como elas foram apresentadas, elas tinham ali um objetivo. Quando havia aqueles cultos, que eles chamavam de deuses pagãos, culto ao ouro, culto àquilo, quando se fala, por exemplo, não cobiçarás, não desejarás a mulher do próximo. Por que desejarás a mulher do próximo? Porque na verdade era uma sociedade patriarcal, em que as mulheres eram submissas e os homens tomavam iniciativa e poderiam fazer isso sem qualquer tipo de punição, como acontece ainda nesses países onde há essas tradições. Então o que nós vemos aqui? Uma influência cultural muito grande. Quando se fala que não cobiçarás a casa, o servo, a serva, o boi, o jumento, por que isso tudo? Porque era simplesmente falando de pessoas que viviam no meio rural. Se fosse na atualidade, não se falaria, por exemplo, em animais. Nós falaríamos em propriedades, nós falaríamos em bens, em patrimônio. Mas a essência desses ensinamentos, eles estão presentes. E continua. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Para dar autoridade às leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar alguns homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se, ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório, né? Ou seja, era para aquela época. Na verdade, quando se estuda, por exemplo, falando sobre aquele período do Êxodo, né? O Êxodo foi aquela fase de mudança que teve o povo hebreu do Egito até a chamada Terra Prometida, onde nós encontramos ali aquela região onde se assenta o Estado de Israel. Então nós perguntamos assim, a história da Bíblia é muito interessante, a história da Bíblia é muito romântica, muito fantasiosa, mas será que ela tem ali um fundo de verdade? Quando nós estudamos um livro de história, falando sobre a história convencional, a nossa história, né, de todos os povos, principalmente quando estudamos história antiga, falando sobre os egípcios, falando sobre os persas, falando sobre os hebreus. No capítulo dos Hebreus, por exemplo, a história se fundamenta exatamente nos relatos dos textos bíblicos. Nós não temos ali outros historiadores que tragam informações que não sejam aquelas que o Antigo Testamento traz. Falando ali exatamente sobre as leis, a legislação do povo hebreu, se encontra ali naquela passagem do Deuteronômio. Quando se fala sobre a vida dos hebreus, mostra aquela passagem onde eles eram realmente escravos no estado do Egito, até então o estado do Egito, e que depois, através do Êxodo, mudaram-se então de uma terra para outra, para chegar naquela que é chamada Terra de Canaã, ou Terra Prometida. Então, os livros de história,
por incrível que pareça, se baseiam exatamente nos textos bíblicos. Então, se nós nos perguntarmos, será que esses textos são verdadeiros? Eles são vistos como verdadeiros. Quando se fizeram pesquisas históricas, arqueológicas, para saberem exatamente o que bate, o que não bate, o que é verídico, o que é fantasioso, eles encontraram alguns vestígios que reafirmavam exatamente essa ideia que é transmitida nos textos antigos. Então, quando nós falamos assim, muito bem, esse período de transição, ou esse período de mudança, desde aquela terra do Egito até a terra, né, do Oriente Médio, a terra prometida. Então, o que nós vemos ali naquele período? O texto fala 40 anos, né, mas tem até uma passagem, uma palestra interessante do Divaldo, em que ele comenta sobre isso. Ele fala assim, olha, 40 anos, pessoas vivendo no deserto com naquelas condições e tudo mais, praticamente ali, uma geração que saísse dali certamente não chegaria do outro lado. Então não foi um período tão longo. Mas muita gente vai dizer assim, mas está escrito na Bíblia que ali tem 40 anos de viagem durante a Terra. Durante ali aquele trajeto. Só que o detalhe é que na Bíblia também fala daquelas pessoas ali que foram descendentes de Adão, de Eva, que viveram 130, 140, 200 anos. Dá para imaginar? 200 anos naquela época? Hoje a expectativa de vida aqui no Brasil, por exemplo, de 73,9 anos, quase 74 anos de idade, já é difícil com plano de saúde, com aposentadoria, com comida saudável e tudo mais. Imagina naquela época viver 200 anos. É algo completamente fora da realidade. Claro que já é fantasioso por si só de imaginar um número desse. Mas analisando as condições fica pior ainda, e mais ainda quando nós começamos a imaginar, né, a forma como eles viviam e principalmente esses tipos de viagem que faziam também. Então, nesse período que eles viajaram, independente de quanto tempo foi, havia ali um comportamento um tanto quanto primitivo. Porque eram escravos, dá para a gente imaginar como era a vida dos escravos, uma vida de agressão, de sacrifício, sem qualquer tipo de valor, e de repente solta aquele bando de ex-escravos no meio de um deserto durante tanto tempo. Nós tínhamos ali roubos, nós tínhamos assassinatos, nós tínhamos estupros. Imaginemos como as mulheres sofriam naquela época, numa sociedade que por si só já era patriarcal, com esses homens e essas mulheres vivendo também em função dos instintos que possuíam. Então dá pra gente imaginar como era. É pegar mais ou menos assim um jogo de Flamengo e Corinthians, assim, naquela febre do final do campeonato, e de repente abrir os portões e deixar aquele bando de torcedores sair no meio da rua fazer o que quiser. Dá pra gente imaginar o quebra-quebra que vai ser, né? Então, muitas pessoas sofreram, muitos povos foram invadidos, porque no caminho por onde eles passavam, eles saqueavam, eles matavam, eles invadiam. Não fazem isso não, Miriam. Ainda bem, né? Só os outros que fazem, tá bom. Né? Então a gente viu assim, podemos imaginar assim, o pior que nós podemos encontrar no instinto humano se manifestando naquele grupo social. Então a gente pode imaginar de que forma que Moisés deveria controlar essas pessoas. Porque ao mesmo tempo que elas tinham esse instinto primitivo, eles tinham também uma fragilidade para sofrer uma influência mística muito grande. Então acreditavam em rituais, acreditavam em deuses, temiam esses deuses. E aí então, através dessa legislação, que tinha ali, né, a chancela de Deus, né, ou seja, aquele selo divino, dizendo que tudo que estava escrito ali era uma determinação de Deus, e quem não cumprisse aquela determinação sofreria as tantas e tantas consequências, foi então necessário, né, foi então o recurso utilizado por Moisés para poder domar aquelas pessoas. Muitas delas aceitaram, outras não aceitaram. No meio desse caminho todo, nós lembramos, os próprios médiuns da época sofreram muito também. Porque nós temos ali uma proibição dos necromantes. Os necromantes nada mais eram do que aqueles que falavam com os mortos.
que deveriam ser expulsos, que deveriam ser apedrejados, porque eram todas práticas que se tinham naquela época. Como eu falei para vocês, como eles sofriam uma influência do misticismo muito forte, se por acaso surgisse alguém dizendo assim, Deus falou comigo e ele quer tal coisa, todo mundo acreditava. Então havia a necessidade de uma regulamentação de conduta social, de respeito do patrimônio, de respeito à pessoa humana, respeito às religiões. Então nós vimos ali que, misturado com essas leis naturais, leis humanas também apareceram. Né? Deixa eu ver aqui. Leonardo colocou, temos que ter ética, né? Se eu não tivesse essa disciplina, onde eu trabalho, teria saído com várias mulheres casadas. As mulheres da empresa te abordam na hora da janta no refeitório e faz proposta. Né? Pois é, são valores. Né? Se você aceita ou não esses valores, já é diferente. Né? Muito bem, continuando para nós aqui então. Isso aqui que foi falado, né, dado como nós comentamos, se vocês tiverem oportunidade, façam isso. Peguem aí um site que tem uma Bíblia online, ou mesmo que se vocês tiverem uma Bíblia. Isso é importante, viu, pessoal? Fazer essa leitura, fazer esse estudo, porque falar para vocês aqui é uma coisa, vocês lerem as leis da forma como elas se apresentam é outra. Lá no Deuteronômio, um dos 5 livros iniciais ali do Novo Testamento, em Deuteronômio nós temos ali que é a reafirmação da lei. E ali vocês vão lendo situações que são assim algumas engraçadas, outras são um pouco assustadoras, outras até trazem uma certa lógica. Então aquilo tudo foi escrito para aquele povo naquela condição, naquela época. E aquilo tudo visto como sagrado. E hoje nós vemos algumas das religiões tradicionais aqui do Ocidente, que estudam essas leis do Deuteronômio como se fossem leis de agora. Moisés viveu ali, segundo os dados arqueológicos, aproximadamente há 1200 anos antes de Cristo. Então, do tempo que nós temos hoje, são 3200 anos. Se nós falarmos aqui do Brasil, que tem ali um pouco mais de 500 anos de vida, como é que nós pensaríamos? Como viviam os indígenas aqui no Brasil antes da chegada dos nossos queridos irmãos portugueses? Nós tínhamos tribos de canibais, nós tínhamos aquelas tribos que escravizavam outras tribos, as tribos que se dizimavam por causa de um rio, por causa de peixes, por causa de árvores. Isso há 500 anos. Voltemos 3.200 anos no tempo. E segundo algumas análises que nós podemos fazer, nós vemos assim o nosso planeta de provas e expiações. Antes de provas e expiações, ele era um mundo primitivo. Como nós imaginamos que é um mundo primitivo? Para alguns de nós pensamos assim, o mundo primitivo é na época dos dinossauros, na época em que havia muitos vulcões aqui no nosso planeta e tudo mais. Na verdade, os mundos primitivos eram esses mundos em que a história antiga acaba explorando. Em que nós tínhamos ali os chineses, os persas, os egípcios, os hebreus, os babilônios, os romanos. Todos esses povos viviam exatamente nessa fase em que ou a Terra se encontrava no mundo primitivo, ou ela estava numa fase de transição entrando em provas e expiações. E aí os espíritos dizem que hoje o nosso planeta é um dos mais atrasados do universo, pelo fato de se encontrar ainda naquele patamar inicial da evolução, já que nós saímos da fase primitiva e entramos na época de provas e expiações. Então, é um dos mais atrasados, mas mais atrasados do que o nosso planeta são aqueles planetas, são aqueles mundos que se encontram nessa fase primitiva, onde as sociedades estão começando a se organizar, onde guerras aconteciam o tempo todo. Lendo o Antigo Testamento todo, se vocês tiverem também oportunidade, leiam todo o Antigo Testamento. Nós veremos ali várias passagens que citam guerras das mais sangrentas. Guerras de extermínio, guerras de perseguição, guerras religiosas, de preconceitos e tudo mais. Pessoas que matavam e morriam por banalidades. Essas são características de mundos primitivos. Então todo mundo pensa assim, nossa, mas a Terra é mundo de provas e expiações e ela sempre foi assim. Não foi, não. Ela começou com o mundo primitivo, dos mais primitivos, na época em que nós tínhamos apenas humanoides aqui no nosso mundo.
os seres humanos, o Homo sapiens sapiens, que é essa espécie que nós hoje compomos, ela existe há aproximadamente 200 mil anos. Mas nós tínhamos aquelas sociedades de selvagens que viveram, por exemplo, há 1 milhão de anos, que eram apenas bípedes humanoides, características de um mundo primitivo. Por que hoje nós não encontramos seres com características de Neandertals, por exemplo? Exatamente porque os Neandertals, essas espécies, elas eram espécies características de mundos primitivos. Quando o nosso planeta evoluiu para o mundo de provas e expiações, esses espíritos pararam de encarnar por aqui e foram reencarnar em outros mundos primitivos que comportavam as suas espécies. Então a gente começa então a analisar a lógica de tudo isso. Saímos de uma fase, evoluímos para outra, e nessa fase de mundos primitivos, basta ler a história antiga. Pega um livro de história e começa a captar um pouquinho daquilo a estudar um pouquinho a informação que chega para nós. As primeiras sociedades aqui do mundo ocidental, do Oriente Médio para cá, os sumérios, foram a primeira civilização que formaram cidades-estados. Os sumérios, nós lembramos, formavam aqueles povos onde hoje é o Irã, o Iraque, que inclusive o próprio Novo Testamento faz uma referência sobre isso. Lá na Gênese, Adão e Eva viviam num local onde tinham ali 3 rios. 2 deles eram rios Tigre e Eufrates, 2 rios que banham Bagdá, capital do Iraque. Então Adão e Eva viviam onde? A referência geográfica para o início daquela ideia do povo hebreu é exatamente no Oriente Médio, onde hoje é o Irã e o Iraque. Então a gente pensa, o paraíso no Iraque, a terra prometida entre Palestina e Israel. Olha o que virou aquilo que era o paraíso, aquilo que se tornou a terra prometida. São os lugares mais tensos e mais problemáticos que tem no planeta. A Miriam colocou, né? Outro dia falamos sobre o termo ranger de dentes, que significava a situação resultante dos que ficavam sem abrigo, fora das cidades por mau comportamento. Assim, esse termo usado por Jesus foi tomado por muitos como castigo, e não como consequência dos atos, né? Assim são muitas passagens, nos falta conhecimento. Falta conhecimento também, obrigado, Cindizinha. Falta conhecimento também, Miriam, não apenas conhecimento, mas é até mesmo aquele problema que eu sempre falo para vocês, do problema de traduções. Expressões que na época tinham um sentido, de repente eles fazem uma tradução ou ao pé da letra, ou mesmo as palavras perdem o próprio sentido. Porque quando a gente pensa assim, ranger de dentes, você fica vendo, a imagem quando você fala assim, ranger de dentes, a primeira imagem que me vem é alguém que sofrendo de tanta dor, e mordendo assim, fazendo aquela força, né, na mandíbula, no maxilar, fazendo aquela morder de dor. E na verdade é uma expressão que fala exatamente sobre essa questão de mau comportamento. Então vemos o que? Tantas e tantas interpretações que nós vemos de uma forma equivocada. Por isso então, né, Cindizinha colocou lá em cima, né, tentei ler o Antigo Testamento, né, e terminei o ensino médio, né, mas achei muito sangrento e pulei logo para o Novo. Mas é bom ler de novo, Cindizinha. Agora que você acabou o ensino médio, você pode começar de novo. Agora que você já está mais amadurecida, dá para você fazer isso. Eu tenho, por exemplo, a versão da Bíblia narrada pelo Cid Moreira. Né, o Cid Moreira é um jornalista aqui do Brasil que tem aquele vozeirão bonito e tudo mais. Então, em vez de ler o Antigo Testamento, eu acabei lendo essa versão interpretada do Antigo Testamento, ouvindo nessa versão interpretada, enquanto eu trabalhava e tudo mais. E deu para acompanhar algumas passagens. Aquela parte assim interessante, poética, sanguinária. Então você já conseguiu ter uma noção geral. Mas o ideal realmente é fazer uma leitura, né, numa Bíblia que tem uma linguagem fácil, para entender o que foi colocado ali. Para conhecermos a evolução histórica desse povo, para ver tudo que foi passado. Para a gente entender exatamente o comportamento de uma sociedade naquela época. Né, bastante coisa bacana para se aprender também. Eu achei que a gente não ia conseguir falar quase nada hoje. A gente ia sobrar tempo para poder falar sobre isso. Vamos aqui então para aquilo que Jesus trouxe. Vamos lá que a gente tem rapidinho um tempinho ainda. Pois é, Silvio, eu achava que não apenas bruxismo, mas era de dor mesmo.
né? A Miriam colocou, né, analisando isso, vamos ver o que evoluiu muito, né? Mas é aquela história, né, Miriam? A gente tem pressa. Ninguém consegue ter aquela paciência de dizer assim, não, a gente vai evoluir de quando eu era criança a quando eu era adulto. E quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que determinadas características de um povo evoluiu, né, ou evoluíram durante 3.000 anos. Então, aí a gente reafirma mais ainda aquela nossa certeza, aquela nossa convicção, né, de que nós somos espíritos imortais e temos que ter paciência para viver tudo isso. E não adianta querer chorar porque as coisas vão acontecer, né, no seu devido tempo. Né? Deixa eu pegar rapidinho aqui, só uma. Pronto. Muito bem, rapidinho aqui, pessoal, para a gente poder continuar aqui. Deixa eu ver aqui que eu acho que não vai nem tempo de... Olha, professor, se a gente pegar, por exemplo, hoje nós estamos lendo histórias do Antigo Testamento. Imaginemos daqui 3.000 anos, quando eles estiverem lendo aquilo que nós líamos, né, por exemplo, pegar o nosso livro dos Espíritos, vai ser o Antigo Testamento dos Espíritas, vamos dizer assim. Né, porque 3.000 anos depois a gente vai estar lendo sobre isso ainda, né? Deixa eu ver aqui. O Leonardo colocou, né? Minha mãe gostou do Cid lendo a Bíblia, né? Agora quero ouvir o William Bonner. Tá certo. Faz uma propaganda lá, né? No final do texto vai dizendo, né? Dona Maria, boa noite. E ela vai responder, Leonardo, esse fica pior. Né? Ela vai dar boa noite para ele também. Então, assim, é bacana ler isso daí, né? Hoje, infelizmente, nós vemos que as religiões estudam isso como doutrina. Né? Nós estudamos como história. Exatamente porque a gente compreende essa linha evolutiva natural, né, das religiões. Bom, nós vamos falar aqui, vamos falar no próximo encontro, que isso aqui é significativo para nós, falarmos sobre o Cristo e falarmos depois sobre o Espiritismo. É bastante coisa para a gente estudar, a gente não tem pressa. Como eu sempre falo para vocês, nós não temos um calendário de estudos dos livros, principalmente os livros da codificação, que são livros tão importantes, que a gente tem que ilustrar, tem que se aprofundar, porque do contrário vira leitura. Né? E leitura todo mundo pode fazer individualmente, não precisa alguém ficar lendo para vocês. Muito menos o Cid Moreira, né? Então, mas quando nós fazemos estudos, é com calma, né? Sempre com cuidado de abordar cada um dos aspectos para que a gente possa ampliar a nossa visão cada vez mais. Né? Então, no nosso próximo encontro, vamos falar agora da revelação de Jesus. Por que Jesus é visto como um revelador? E depois vemos também por que o Espiritismo é visto como uma revelação. E, aliás, nós temos duas características interessantes a respeito do Espiritismo, que a gente vai falar sobre isso, que é uma terceira revelação e que ele é o Consolador prometido. Lá no livro de João, tem uma passagem que Jesus diz que no futuro vai enviar um Consolador. E o Espiritismo hoje se vê como um Consolador. Para nós ele é um Consolador. Mas por que ele não é aceito, por exemplo, pela sociedade como um todo? Por que muitas vezes ele é atacado? Por que cada religião se vê como própria consoladora ou salvadora? Por que imaginam que esse Consolador prometido é um retorno de Jesus, é um retorno do próprio homem? Por que nós temos essa dificuldade de interpretar essa passagem? Então a gente vai analisar com calma isso daqui, para a gente não ter dúvida. Porque na verdade esse entendimento não é para alimentar o nosso ego. Para dizer assim, eu faço parte de uma doutrina que veio como terceira revelação. Na verdade, nós temos que entender por que essas informações que o Espiritismo traz, sobre a imortalidade da alma, sobre o nosso retorno ao mundo físico, sobre as influências que existem entre o mundo espiritual e o mundo físico, por que isso para nós é uma lei natural? Não é assim, não é simplesmente uma questão de crença. Por que isso é algo que veio para ficar? É algo que é eterno, e por que isso sofre tanta resistência do entendimento das pessoas? Então a gente vai estudar isso aqui com calma depois no nosso próximo encontro. Bom, fechando esse nosso raciocínio aqui de hoje, só um instantinho. Vou pegar aqui para nós, né, como eu tinha prometido para vocês. Só um instantinho. Aqui. Peraí que eu estou pegando para nós aqui na Revista Espírita o nosso boletim. Como eu tinha prometido para vocês, está aqui. Espera mais um pouquinho aqui. Porque eu tinha comentado o seguinte.
que nós leríamos no final de cada um dos nossos estudos os boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, apenas como uma apreciação histórica e da mesma forma também como instrução da forma como nós conduzimos trabalhos bem proveitosos dentro de uma casa espírita e fazemos uma comparação sobre aquilo que Kardec fazia na sua época em termos de trabalhos e também daquilo que nós fazemos hoje nas casas espíritas, né? Então, uma comparação valiosa para os nossos estudos. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver se eu já li essa mensagem aqui. Do dia 8 de julho. Tá, eu acho que não li do dia 8 de julho, não. Vamos lá, então. O boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sexta-feira, que eram os dias, né, onde aconteciam as reuniões, dia 8 de julho de 1859, sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão anterior. Comunicações. Leitura de 2 comunicações espontâneas obtidas pelo Sr. R., membro titular, sendo uma de São Luís, encerrando conselhos à sociedade sobre o modo de apreciar as respostas dos espíritos, e outras de Lamennais, né, serão publicadas no próximo número. Leitura de uma notícia sobre o diácono Pares e os convulsionários de Saint-Médard, preparada pelo Comitê dos Trabalhos para servir de objeto de estudos, né? Deixa eu ver rapidinho aqui. Os convulsionários de Saint-Médard, a gente já chegou a estudar sobre isso, né, quando falávamos sobre exatamente os convulsionários. Aqui na Revista Espírita falava sobre essa experiência que eles viveram lá. O Sr. Didier, membro titular, presta conta das curiosas experiências por ele feitas sobre a escrita direta e os notáveis resultados que obteve. Essa aqui eu acho que eu já li essa mensagem, não li não? Essa aqui eu já li. Eu vou passar para a próxima então. Tá. Sexta-feira, 15 de julho. Vamos para a próxima sessão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão anterior. Assuntos administrativos. A pedido de vários membros, e considerando que muitas pessoas estão ausentes nessa temporada, propõe o presidente que, de acordo com o uso estabelecido de todas as sociedades, seja fixado um período de férias. Olha que legal, hein? Eles perceberam que nessa época de julho tinha pouca gente frequentando, e aí então registraram um período de férias. A sociedade decide que suspenderá suas sessões durante o mês de agosto e que as retomará sexta-feira, 2 de setembro. O Sr. C., secretário adjunto, escreve para pedir a sua substituição, motivada por novas ocupações que não lhe permitem assistir regularmente o começo das sessões. Sua substituição será providenciada mais tarde. Até aqui são só as questões de administração, né? Agora vamos para as comunicações. Leitura de uma carta do Sr. Jobá, de Bruxelas, presidente honorário da sociedade, dando conta de vários fatos relativos ao espiritismo e oferecendo à sociedade uma canção intitulada O Canto do Zuavo. O Zuavo, né, vocês devem se lembrar, era um soldado que prestava serviços para a França, como hoje é a Legião Estrangeira. Os zuavos na época, né, que daquela região da África, que trabalhavam lá, então eles se vestiam, se caracterizavam dessa forma. Então o Canto do Zuavo, que lhe foi inspirada pela evocação do Zuavo de Magenta, referido na Revista Espírita do mês de julho. Ela já foi cantada num teatro de Bruxelas. O fim dessa canção, na qual sobressai a verve espiritual do autor, é mostrar que as ideias espíritas têm por objetivo destruir as apreensões da morte. O Sr. D. relata novos fatos de escrita direta, por ele obtidos no Louvre e na igreja de Saint-Germain de Auxerrois, ou Lauxerrois. Leitura de uma carta endereçada ao Sr. Presidente, a propósito do temporal de Solferino. O autor assinala vários outros fatos análogos e indaga se não haveria algo de providencial nessa coincidência.
Essa questão já foi respondida na segunda conversa com o oficial morto em Magenta. Será, aliás, objeto de exame mais aprofundado. Esse artigo, né, do Zuavo de Magenta, nós já chegamos até a ler também nos nossos estudos aqui. A carta da senhora L, relatando uma mistificação de que foi vítima por parte de um espírito malévolo que dizia ser São Vicente de Paulo e que a enganou através de uma linguagem aparentemente edificante e por detalhes minuciosos que revelou a respeito de sua família, para em seguida induzi-la a enveredar por caminhos comprometedores. Reconhece a sociedade, por intermédio da própria carta, que tal espírito havia revelado sua natureza por certos fatos que não dariam margem a qualquer equívoco. Importante isso daqui, pessoal. Vimos aqui que as práticas, né, ou a prática mediúnica doméstica, era algo muito comum naquela época. Tanto que Kardec recebeu aqui uma carta de uma senhora que levava essa informação a título de estudo, a título de conhecimento, para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sobre uma mistificação que aquela pessoa sofreu. Então hoje nós não temos essas práticas domésticas, ou melhor, são muito raras de acontecerem, né? Então, mas de um modo geral a orientação é sempre para que isso foque nos centros espíritas para evitar qualquer tipo de problema. Mas ao mesmo tempo acabou também anulando, né, essa prática que era normal naquela época, que inclusive o próprio Kardec estimulava, né, com a sua presença inclusive, como a gente já leu lá num artigo da Revista Espírita de 1857. Saímos das comunicações e entramos nos estudos. Naquele dia, então, eles escreveram problemas morais e questões diversas, sobre o mérito das boas ações, tendo em vista a vida futura, sobre as missões espíritas, sobre a influência do medo e do desejo de morrer, sobre os médiuns intuitivos. Então todos esses temas foram abordados em palestras que eles faziam naquela época, em debates que eram propostos. Então, da mesma forma que hoje nós temos os centros espíritas que fazem palestras sobre temas do Evangelho, ou temas de obras que já foram publicadas, naquela época, né, nós não tínhamos livros, né, sobre livros que falavam de espiritismo. O próprio espiritismo estava sendo feito naquela época, né? Então por isso eles pegavam temas que surgiam oportunamente, temas do Evangelho, temas do cotidiano, e nesse caso então o tema de estudo foi falado sobre isso. Problemas morais e questões diversas, né? Mérito das boas ações, missões espíritas, influência do medo ou do desejo de morrer, e também sobre os médiuns intuitivos. Também outro tema, perguntas sobre visitas espíritas entre pessoas vivas, evocação do diácono Pares, evocação do falso São Vicente de Paulo, espírito mistificador da senhora L. Então essas foram as atividades realizadas naquele dia, deixa eu pegar aqui, 15 de julho de 1859. Tá? Então isso aconteceu naquela época, e agora o próximo boletim que a gente vai ler amanhã vai ser o do dia 22 de julho de 1859, também uma sexta-feira. Tá? Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, paramos então aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no item número 3, falando sobre o Cristo, e depois também chegaremos no item número 5, né, falando sobre o Espiritismo. Então é isso, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, mais uma vez lembrando, deixo para vocês aí uma lição de casa, fazerem a leitura do Deuteronômio, lá do Antigo Testamento. Se alguém perguntar para vocês em casa por que vocês estão lendo, não se preocupem, fala que vocês não se converteram, mas que vocês estão estudando, que isso é muito natural e necessário também. Tá? Então a gente faz a leitura, alguns vão fazer a leitura, outros vão ouvir o Cid Moreira, mas o importante é que todo mundo tenha acesso a essa informação, porque ela é extremamente valiosa para nós, inclusive, né, tendo como objeto de estudo também a proibição que hoje muitas religiões, principalmente